Leitura diária. Deuteronômio capítulo 13. A adoração a outros deuses. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos, obedeçam-lhes, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão ou filho ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado secretamente instigá-lo dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um a outro lado da terra. Não se deixem convencer, nem ouçam o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele, e não o proteja. Você terá que matá-lo, seja sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou este ato detestável entre vocês, matem-o ao fio da espada, todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto seus habitantes quanto seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos, como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhes estou dando e fazendo o que é justo para ele. Amém? Para refletir. Prosperidade, bênção e abundância faziam parte da aliança entre Deus e Israel. Entretanto, o cumprimento dessas promessas baseava-se em uma única coisa: que os israelitas guardassem a aliança com Deus pela fidelidade e obediência a todos os mandamentos. A chave para a vitória financeira e para as prometidas bênçãos de Deus é a fidelidade. Enquanto você caminha nesse relacionamento com Ele
vive em obediência e alinha sua vida com a palavra. Muitos cristãos pensam que podem levar uma vida cristã seguindo os desejos carnais e ainda assim experimentar as promessas de Deus. A verdade é que você jamais se apossará das promessas de Deus, a menos que mantenha um forte relacionamento com Cristo. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Só quando você permanecer em Cristo e a palavra em você, transformando e renovando a sua mente, é que você pode pedir o que quiser e lhe será concedido. Só vivendo em comunhão contínua com Cristo e sendo fiel a Ele, você será capaz de receber as bênçãos de Deus. Moisés disse aos filhos de Israel que não haveria pobres em Israel, porque as bênçãos de Deus estariam sobre eles. E se ouvissem a Deus e obedecessem fielmente aos mandamentos que Ele lhes dera. Deuteronômio 15:4-5. Deus prometeu abençoá-los e multiplicá-los mais que a todas as nações. Deuteronômio 7:13-14. Ele prometeu remover todas as enfermidades do meio deles. Deuteronômio 7:15. Ele prometeu expulsar todas as nações de diante deles. Deuteronômio 11:23. Ele prometeu: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Deuteronômio 11:24. Todas essas bênçãos e muito mais Deus prometeu derramar sobre o seu povo, se este fosse fiel a Ele e guardasse os seus mandamentos. A fidelidade era a chave para andar sob a provisão sobrenatural. No entanto, se Israel não fosse fiel, viveria debaixo de maldição, como Deus advertiu. Uma parte importante da aliança eram as ofertas, que deviam ser oferecidas de acordo com as instruções de Deus. No deserto, o Senhor entregou-lhes mandamentos relativos aos vários tipos de ofertas, explicando como e onde oferecê-los. Os filhos de Israel não podiam contribuir como bem quisessem. Deus disse que ia escolher um lugar onde colocaria o seu nome e ali faria a sua habitação. Ali os encontraria e eles levariam até ele o dízimo e as ofertas. Por meio do sacrifício e das ofertas, eles poderiam aproximar-se de Deus e ter comunhão com Ele. Deus disse: então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. Deuteronômio 12:11. A apresentação do dízimo e das ofertas não era para ser uma ocasião solene, mas um tempo de grande júbilo diante do Senhor, com a família, os servos e todos os parentes. No local que escolheu para fazer a sua habitação, Deus ordenou aos israelitas que edificassem um altar para oferecer os sacrifícios. Foi nesse altar santo que Deus se encontrou com eles e recebeu dízimos e as ofertas. O altar era o local de sacrifício, onde Deus escolheu para encontrar com seu povo. Nesse lugar, Ele falava e o seu propósito e os seus planos eram recebidos com compromisso. Quando você levar o dízimo e as ofertas ao altar, esse deve ser um momento de comunhão e de amizade, pois você entra na presença de Deus e o adora.
Deve ser um momento de grande júbilo pela abundância que ele proporciona. O povo de Israel não tinha uma fórmula para suprir as próprias necessidades. O que eles tinham era relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Nesse relacionamento não havia absolutamente medo da necessidade. Enquanto os israelitas fossem fiéis e obedientes a Deus na contribuição e na guarda dos mandamentos, Deus faria exatamente o que havia prometido. Eles sabiam disso. Eles criam e agiam com base na promessa de Deus. Não havia medo de fracasso na colheita, não havia medo da seca, não havia medo da escassez, não havia medo da fome, não viviam com medo, mas se alegravam diante de Deus pela abundante provisão. Este é o relacionamento que Deus deseja que você tenha com Ele, desde que o adore com o dízimo e com as ofertas. Amém?